Eu vou fazer um vídeo sobre como melhorar o áudio de praticamente aí qualquer microfone decente, né? Qualquer microfone que tenha um áudio pelo menos bom, tá? Não são aqueles microfones igual aquele outro que eu peguei na Amazon, que era uma porcaria, que ele não dá para melhorar nem por reza forte. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas aí antes eu resolvi fazer um vídeo reaction aqui, uma reação do vídeo do nosso amigo aqui, Brandon. O vídeo é em inglês, mas você vai prestar atenção só no áudio, tá? Porque ele vai comparar aqui vários microfones. E o que eu quero ressaltar aqui, enfatizar, é que às vezes, não às vezes, na maioria das vezes, você não precisa gastar muito dinheiro para ter boa qualidade, tá legal? Então é isso que eu quero mostrar aqui para você. Então considere essa aqui a parte 1, porque a parte 2 eu vou fazer um vídeo aí mostrando como melhorar o áudio de praticamente qualquer microfone. Não perde esse vídeo não, tá legal? Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem o K6, o AM8. Esse aqui é o K651, esse aqui é o K688, esse aqui é o nosso querido F2 CSL40, esse aqui é o PodMic, que é a versão anterior dessa daqui. Essa daqui é a PodMic USB. Então ele tem, eu estou usando até agora na versão USB, ele é bem melhor do que esse aqui por causa do USB dos filtros que a gente usa. Esse aqui é o PD400X e esse aqui é o SM7B. Então vamos lá, vamos ouvir aí quando ele começa a comparar. Então vamos ouvir primeiro aí o AM8. This is the Fifine AM8, and I'm currently at 50 decibels of volume, and I'm about 3 inches away from the sensor, talking over the top of it and not directly into the sensor. This microphone has a lot of handling noise because it has a plastic body. Ele tá falando que tem um handling noise bem alto por causa do corpo de plástico dele. É um corpo todo de plástico e essas partes aqui não dão aperto. Vou sempre falar isso sobre o AM8, tá? A espuma eu acho aveludada, eu acho uma espuma bonita e tal. E você tá ouvindo o áudio dele e eu achei, assim, todo o áudio dá para tu melhorar aqui, tá? Do microfone decente, você consegue melhorar. Ele tá com um pouquinho de sibilante, mas dá para melhorar isso aí também tranquilamente, mas você vê que é um áudio bem encorpado, porque ele adiciona grave na voz. But in this case, I have it on a boom arm to try to reduce all of that so you can hear the true sound of this microphone on XLR again. E você vê que ele está numa distância mais ou menos de um palmo, assim, aberto, né, do microfone, e tá com um áudio legal. Se ele chegar um pouquinho mais perto, vai dar uma enfatizada maior nos graves aí. Through the Wave XLR, no cloud lifter. This is completely raw audio, no filters. I'm only going to gain match. Beleza, sem nenhum filtro, sem nada. Próximo aqui é o K651, vamos lá. Next up is the Fifine Amplirocket, and this microphone is completely USB only, and you can actually plug in another USB to get RGB on this. I'll show some. Isso aqui é bem interessante porque ele também é um microfone dinâmico e, por incrível que pareça, ele é mais caro do que o AM8 e o K688. Ele é extremamente caro e não tem um áudio tão bom. Você está ouvindo aí o áudio dele. Na minha opinião, o áudio dele é bem fraco e é um áudio de um microfone de R$150, na minha opinião. Some B-roll of it. This is at 100% volume for Windows, and there's not a gain knob on this microphone, but it is. Então ele é só USB e ele está no máximo ali no Windows e não tem nenhum botão de ganho nesse microfone. É um microfone antigo já, da Fifine, e assim, não sei por que a Fifine está cobrando os olhos da cara. Na verdade, no site da Fifine ele custa praticamente aí quase 2 AM8. Então assim, não tem sentido, mas eles deveriam estar fazendo uma queima de estoque desse microfone aí, vendendo por 100 prata ou R$50, só para acabar logo tudo, porque é bem ruimzinho. It is a dynamic mic, and I felt like I should include it just for you to have it if you've ever seen this kind of funky rocket one. It comes with a boom arm and everything for like 50 something bucks. So that's this microphone. Let's go to the next one. Horrível, 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 horrível. Eu achei bem fraco. Além de ter um áudio sem muita definição, é um áudio de baixa qualidade e um pouco abafado, na minha opinião, tá?
This mic is the Fiducie SL40, and I'm at 51 decibels of gain on this. Então, você já ouviu a diferença, né? Ouviu a diferença aí do F2C e do... Depois ele vai colocar todos os outros, e aí a gente vai ouvir um depois do outro, tá? Em sequência, e aí você vai poder ouvir melhor. Agora, por enquanto, eu vou fazer nos comentários. Mas o F2C é um microfone que, pelo menos para minha voz, o SL40 é um microfone que, na minha voz, eu não acho que fique tão bom. Mas você já ouviu a diferença dele aí pro outro da Fifine. E esse da Fifine, literalmente, você consegue, pelo preço desse da Fifine, nesse momento, você consegue comprar 2 F2C. Para você ver a loucura. Microphone, and I'm again about 3 inches away from the end of the microphone and the end of the actual capsule because it is so close to the top. And this microphone is about, I think it was about $100, but on sale for around 70 most of the time. Still has USB, and again, this sound is completely raw from the... E pela distância que ele tá, e você vê que o microfone também tá inclinado, é praticamente impossível pegar phase e bass ali, tá? Então, por isso que não tá pegando nada e o áudio tá bem limpinho, bem sereno e tal. Mas ele tem um probleminha aí com o negócio de P e B, então tem que dar uma afastada ou então falar um pouquinho mais de lado. Igual esse aqui também tem problema crônico com P e B, eu tenho que colocar aqui o pop filter dele, mas eu prefiro não colocar, então você tem que falar com ele meio de lado assim, ou então dar uma distância boa para poder não pegar. Mas ele tá falando, deu uma distância legal, ele tá mais longe do que eu aqui no microfone, mas você vê que ele tá projetando a voz dele assim para frente, ó, e o microfone tá assim. Então, o ar que sai, ele sai assim, e o microfone está inclinado, então ele não está indo direto no microfone. Isso é uma técnica aí, aquele ângulo dos 45 graus, tá? Fiducie SL40. Let's go on to the next microphone. This is a sound test of the Fifine. Aí, agora é o Fifine, o K688. Lembrando que tudo, isso aí é mais grave, isso aí é mais agudo, sei que e tal. Tudo isso você consegue melhorar ou mudar, tá? Nas equalizações e tal. Mas você vê que o F2C, ele colocou mais encorpamento, mais grave na voz até do que o Fifine K688. K688, we're at 50 decibels, and I'm about 3 inches away from the capsule because it is towards the end of the actual microphone. Eu acho ele tem mais clareza do que o F2C. Eu acho o F2C mais abafadão, tipo, dá um pouquinho mais grave e tal. Eu prefiro o áudio do K688, mas isso aí é preferência porque é voz e tal, então assim, mas ambos são bons. Até para equalizar o K688 é melhor. And so this is what you would hear if you're using the Fifine K688. And I do believe it has the exact same sensor as the AM8, but you can be the judge of that and tell me what you think. Once again, completely raw. Ele tá falando que ele acha que tem o mesmo sensor, talvez acho que ele quis dizer a mesma cápsula do AM8. Mas pode até ser, mas com certeza o áudio é diferente, tá? O áudio o AM8, ele é mais grave do que o K688. E por causa do corpo de plástico, ele também, você percebe um pouquinho, tem uma nuance aí, diferença de áudio do AM8 para o K688, tá? É como se o áudio do K688 ficasse bem mais, ficasse mais bem definido, digamos assim, por ter um corpo de metal, tá? Então o áudio bate lá e ele não fica se espalhando tanto pelo corpo assim, entendeu? Agora o AM8, você sente que esse corpo de plástico influencia, sim, no áudio. Mas é uma diferença, assim, nem é tão grande, e também só se você tiver um fone muito bom e tal, mas realmente dá uma impactada, assim, tá? Quando a gente compara os dois aí. 50 decibels, Fifine K688. Next up is the infamous Rode Pod Mic. And this thing is a chunk. It is heavy. However, ele tá falando que é pesado e tal. E aí a gente tem o Pod Mic. Aí você fala, pô, Helder, esse aí tá bem mais inferior e tal. Normalmente esses microfones assim mais caros e melhores construídos e tal, eles têm uma tendência de ser mais flat. Lembrando que aqui ele não tá usando nenhum filtro, nada, tá?
Então a gente tem uma tendência a ser mais flat. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que fica mais fácil para você aplicar os filtros e também eles têm uma aceitação melhor nas equalizações e até nos próprios filtros que você aplicar. O que é que eu quero dizer com isso? Você sente um efeito melhor, você sente uma qualidade melhor do efeito aplicado neles do que em outros, tá? Isso é uma realidade. Então tem um outro microfone aqui que é mais fletão, então quando eu aplico alguns filtros, você sente a melhora significativa do microfone. Agora, quando eu aplico em outros microfones que já tem adiciona um pouco de grave, adiciona um pouco disso e tal, você consegue perceber aí a diferença. Eles são mais difíceis de dar uma equalizada, dar uma ajustada e também assim, quando você coloca o filtro, a resposta do filtro no microfone, ela é inferior também. Tá? Então, essa seria uma... por que pagar mais no microfone? Essa seria uma grande vantagem aí com relação a esses microfones um pouco mais caros, tá? Mas seria o suficiente para valer a pena? Não, acho que não. Você consegue uma qualidade muito boa com o K688, AM8, o LM20, tá? Então, sem problemas. Só explicando mesmo. However, this microphone has been seen in a lot of budget setups for audio. However, let's see what you think of it. This is at... Sem contar que os componentes, né? Então, com os componentes melhores e tal, então você vai ter uma maior durabilidade com o seu microfone, maior resistência também. Esse microfone é um tanque de guerra, entendeu? Ele pode cair, se cair no teu pé, então vai pro hospital direto. 55 decibels of volume from the WaveX Solar. And again, no filters applied. I'm going to keep repeating that because every video people say, you've added so much stuff. Yeah, no, I mean, YouTube compresses stuff. Ele tá reforçando que não adicionou nenhum filtro, não. Tá, beleza. Let's be honest, but this is at 55 decibels of gain, and I'm about 3 inches away from the end of this microphone, but the capsule does sit a little further down inside. Você já sentiu um pouquinho, né? Sentiu um pouquinho que ele é bem sensível com relação aos P's e os B's. Quando ele tá mostrando, aí ele baixa um pouco o rosto e aí bate mais ar lá no microfone. E realmente esse microfone aí, o grande defeito desse microfone é não ter vindo com um pop filter, tá? Esse, na minha opinião, é o grande defeito desse microfone. Mas é um microfone muito bom. This, so you'd have to get a little closer if you want to get that presence feel and that proximity feel. So once again, this is the Rode Pod mic. Let's go on to the next microphone. Next up is the Maono PD400X, and this microphone... É outro, você já ouviu também o plosivo já de cara. É outro que precisava vir com uma espuma. Na verdade, ele vem com uma espuma, mas a espuma fica bem feia nele, que é uma espuma bem grossa. Eu acho que faz esse microfone ficar feio. Esse microfone ele tem uma grande vantagem dele. Na verdade, esse é o melhor microfone da Maono. Ele é XLR e USB. Ele tem um programinha lá para poder fazer algumas alterações, mas o programa da Maono, ele tá, assim, muito atrás dos outros programas. Programas, por exemplo, como o programa da Shure, como o programa da Rode, como outros programas aí. Até programas grátis também, como o Sonar da SteelSeries. Ele tá muito atrás deles. Tá muito atrás deles mesmo. É um programa muito inferior. Então, se você quer comprar esse microfone só por causa do programa e tal, esquece. Isso aí é palhaçada, tá? Os programas são muito ruins. Mas ele tem um áudio muito bom. Ele é um dos melhores microfones dinâmicos do mercado, sem dúvida alguma, principalmente pelo preço e tal. Mas custo Brasil é complicado, né? Isso aí ele tá mais de R$1.000 pra gente aqui. Microphone looks like the Rode Pod mic and the SM7B had a baby and then added USB to it, and that's what you got here. Viu? Novamente, não tem tanto grave. Tá vendo? Não tem tanto grave. Ele não fica tão encorpado como o F2C, como o AM8. Ele fica até menos encorpado do que o K688. Mas porque foi aquilo que eu falei. Microphone is unique because it does have software that comes with it on the USB side for EQ and a whole bunch of stuff. You should go check out that review if you want. But we're currently running at 53 decibels on XLR for this microphone. And you tell me, does this sound any better than the ones Vendo como é que ele é bem sensível? Ele tá falando até os S's assim, e aí tá batendo o ar e ele tá pegando. Então ele é bem sensível. Realmente ele precisa de uma espuma, então você tem que usar uma técnica muito boa para falar nele. Esse aqui, em teoria, ele tem pop filter interno. Mas aí, ele não... Se eu falar aqui do jeito que eu tô falando,
você não vai ter tanto problema aí com P e B. Você viu, ó, acabei de fazer agora, você não tem papé pipapu, você não vai ter problema nenhum. Esse da Maono, por exemplo, ele já pegaria um pouco, entendeu? Mesmo eu estando mais de lado assim. O ideal seria eu afastar ele mais um pouquinho assim, ó, para ter certeza que nada vá em direção ao microfone, tá? Eu afastando mais. É claro que tem umas pessoas que têm mais implosivos mais fortes do que outras e tal, mas eu dando essa afastada vai dar uma melhorada significativa, tá? Eu nem lembro That como é you've que ele heard tá. before, or what's coming next, which is the SM7B. So once again, Ele tá falando uma distância legal e tá inclinadinho, tá certinho. Mas aí o problema é que às vezes ele vai falando, ele vai abaixando a cabeça e bate ali no microfone. Então preste atenção nisso que você pode arruinar aí sua gravação por causa disso, entendeu? at 53 decibels. And now let's go on to the last microphone on our list, the Shure SM7B. Future Brandon here. Post editing, I realized that this microphone had the switches on the back activated for the bass cut and the Ele tá falando que tava com as chavinhas ali ativadas para cortar os graves, né? Eu acho que ele vai usar flat, né? Ali tá falando que ele botou no flat. Então vamos ver aqui. presence boost, and I think that the audio kind of speaks for itself. I'll let you hear what it sounds like right now. And last on our list, the Shure SM7B, rocking 61 decibels of volume, being... É isso aí, ele colocou agora ali com um corte de graves e o presença, né, o boost tá ativado. O boost lá da presença, tá com 61 dB de ganho, mas aí você tá ouvindo o SM7B. Sem dúvida nenhuma é um microfone bom, tá? Mas a pergunta que sempre fica é a seguinte, um microfone que custa R$4.000, será que ele tem R$4.000 de diferença em qualidade? Porque deveria ser realmente noite e dia para você pagar R$4.000 no microfone desse aí. Você, por exemplo, seria ouvir o K688 e aí você ouvir o SM7B e fala, caramba, não, que microfone é esse? Entendeu? Mas não é. Você ouve e fala, tá. Dependendo do fone de ouvido que você está usando, você não percebe nem diferença. Se tiver bem equalizado e tal, com os filtros certinhos, provavelmente vai soar a mesma coisa para 90% das pessoas. Entendeu? Então é isso aí que a gente tem que levar em consideração. obviously the highest that's needed to produce this, at least with my voice and my environment and the distance that I am. Also, agora, o que faria a pessoa pegar um SM7B? Um hype, tá? Um microfone que você sabe que tem qualidade e que provavelmente vai ficar com você até o final da sua vida, tá? Um microfone robusto, um microfone que pode receber pancada aí que o bichinho vai continuar funcionando de boa, e um microfone que tem componentes que você pode confiar. Na verdade, microfone dinâmico ele só tem a cápsula e o fio e vai embora, entendeu? Não tem mais nada lá dentro. Até porque ele é só XLR. Os microfones USB e XLR, ele ainda tem uma plaquinha, né, que funciona como se fosse uma interface dentro deles, tá? Mas fora isso, aí vai fazer uma diferença na qualidade aí dos componentes que são usados. Então, por exemplo, esse aqui realmente tem componentes de primeira linha, tá? E tenho certeza que vão durar bastante. E esse microfone aqui também vai durar mais do que eu, muito mais do que eu. Agora, será que por exemplo, o AM8 vai durar tanto assim? Será que um K688 vai durar tanto assim? Entendeu? Mas é algo aí a se pensar. the gain, what I feel like was just a little too high. We're actually running the SM7B at 58 decibels of gain right now at its current state. So this is the SM7B sound test, completely untouched. The dip switches are in the completely flat profile as it comes out of the box. If you wanted to hear what they are both controlled, you can just go back and listen to that small sample. All right. Novamente, tá tudo em inglês, mas é só a gente prestar atenção no áudio mesmo, tá legal? Vamos lá. Now we're going to go back through all of the microphones. Então, ele vai de trás para frente agora, em todos os microfones, mas aí vai tudo direto e nessa parte eu não vou falar nada, você vai ouvir todos eles, tá legal? Então, esse aqui é o SM7B. Então, vamos ouvir os from outros this aí. list in reverse order, just so that we've walked all the way up to the SM7B. Let's go all the way back to the AM8 and then go for our final thoughts.
Next up is the Maono PD400X. Next up is the infamous Rode Pod mic. This is a sound test of the Fifine K688. This mic is the Fiducie SL40. Next up is the Fifine Amplirocket. This is the Fifine AM8, and I'm currently at 50. So, aí já deu para você ouvir. Realmente, na minha opinião, a diferença mais gritante é entre esses carinhas aqui. Deixa eu só dar uma mutada nele aqui, avançar um pouquinho só para ficar os microfones. É entre o K651 e os outros, tá? O K651 é o mais... é um lixo de microfone, tá? É muito ruim. Agora, você ouviu aí que, por exemplo, esse aqui pareceu ser o mais fraco. Olha que interessante. Não estou considerando esse aqui, tá? Então eu tiro esse carinha aqui, K651 da lista. Esquece ele. Tô falando de microfone de verdade. Aí esse aqui, o Pod Mic, ele pareceu ser o mais fraquinho. Tipo, quando você compara a questão da qualidade. Esse aqui pareceu ser um pouco melhor do que o Pod Mic. O F2C me pareceu ser um dos melhores deles. Juntamente com o AM8. E depois o K688, do jeito que tá ali, tá? E o SM7B é o SM7B, é um microfone que, tipo aquele ali, ele tá, vamos dizer assim, tá nessa ordem aqui mesmo, tipo dos tops, vamos dizer assim, esse pareceu ser o mais inferior, esse aqui pareceu menos inferior, esse aqui pareceu o melhor deles entre esses três aqui. Mas é aquilo que eu falei, tá? Eles são desenhados para soar dessa forma, até porque... você vai sempre usar, você nunca vai usar esses microfones sem nenhum filtro, nenhum deles, tá? Nenhum filtro, você vai usar sempre um filtro redutor de ruídos, e aí você vai usar provavelmente também um compressor, ou vai equalizar e tal. Então esses microfones aqui, você fazendo isso, o áudio vai ficar fenomenal, principalmente o SM7B, porque você precisa de pouquíssima equalização para ele, tá? Não precisa mudar praticamente nada, é só dar uma adicionada um pouquinho aqui, disso e daquilo, de acordo com a sua preferência, mas você vai ver que você não precisa fazer muito esforço para poder equalizar ele, tá? Então, assim, Helder, qual que você prefere com relação a todos esses aí? Sem dúvida nenhuma, se eu tivesse vamos dizer assim, a grana para comprar qualquer um deles, eu provavelmente pegaria o da Maono, esse aqui, o PD400X, tá? Helder, porque ele não o Pod Mic, por exemplo, que você gosta da Rode, não sei o quê, porque esse aqui só é XLR, entendeu? Esse aqui é XLR e USB. Esse aqui também é só XLR. O F2C eu conheço e eu sei que não fica tão bom na minha voz. A minha segunda opção seria o K688, a terceira opção seria o AM8, tá? Nessa ordem aí. Mas varia muito de pessoa para pessoa. O único que eu não recomendaria aqui seria esse carinha aqui. Se você tem um equipamento profissional, pega um microfone profissional, tá? Se você quer usar somente USB e tal, aí você pode pegar qualquer um desses aqui, até para fazer o seu podcast e tal. Até o F2 fica bem bonito aí para podcast, melhor até do que o K688, melhor do que o AM8, mas fica a seu critério, tá legal? Não perde o meu próximo vídeo não, onde eu vou mostrar aí como transformar o áudio de qualquer microfone, ou melhor, como melhorar o áudio de qualquer microfone. Vai ser um vídeo bem sucinto, bem rápido, porque eu gosto das coisas bem objetivas e eu vou te mostrar que você não precisa de muito para ter um bom áudio, tá? Independente do seu microfone, desde que ele seja um microfone com um mínimo de qualidade, né? Pelo amor de Deus, tá beleza? Eu vou deixar aqui novamente 2 vídeos para você assistir. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também de mandar um like. Eu vou deixar o link também para o vídeo original aqui embaixo, caso você queira assistir. E fique à vontade para nos comentários deixar aí a sua opinião. Se você concorda comigo, discorda de mim, manda ver aí. E se tiver alguma dúvida, você sabe que eu respondo praticamente todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.